Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês no meu canal. Hoje vamos falar de um assunto também muito importante nessa linha de alimentação forte, alimentação low carb, jejum intermitente. Se escuta por aí que agora todo mundo está fazendo jejum intermitente, já ouvi falar até em dieta do jejum intermitente, ou seja, jejum não é dieta, jejum basicamente é não comer. O jejum intermitente é outras coisas que a gente escuta também, de pessoas que não têm noção, às vezes, do que está falando. Fala assim, isso é coisa para doido, você tem que comer, seu corpo vai ficar doente. E para essas pessoas, geralmente, você fala coisas simples para ela. Fala assim, a própria natureza faz o jejum para a gente. O jejum da noite, que você fica às vezes 10, 12, às vezes mais horas sem comer. A própria natureza, o próprio organismo do ser humano faz um jejum. Dia a dia, todo dia. Por quê? Isso é vital para a saúde de um organismo. Não comer é fundamental para um organismo forte, saudável, metabolicamente ativo. Mais ainda, se a gente for ver, as grandes civilizações milenares sempre praticou das religiões o jejum, às vezes de semanas, de um mês, 10 dias. O jejum ele sempre fez parte da civilização humana. O que não faz parte da civilização humana é comer de 3 em 3 horas. Isso sim, que foi um conceito totalmente bizarro, sem embasamento científico e que trouxe muitas, mas muitas das doenças que hoje a gente tem na nossa sociedade. A gente passou por um estado de hiperalimentado. A gente passou a não dar repouso para o meu organismo. Isso é fundamental a gente entender. O estado de estar sempre alimentado, com fome constantemente e pior, com uma orientação de um profissional para você comer de 3 em 3 horas, é que tornou a nossa geração a mais obesa da história da humanidade. E é isso que eu espero ajudar, contribuir de alguma forma e trazer conceitos e ciência para ver como que esse organismo ajustado vai fazer um bom jejum intermitente. Doutor Renato, por exemplo, eu posso começar um jejum intermitente agora? De verdade, eu não recomendo jejum intermitente na minha prática clínica na primeira semana, segunda ou terceira. Por quê? Geralmente é um paciente que às vezes vem em grande obesidade, é um paciente que tem um hábito alimentar muito rico em carboidrato, em farináceos, em açúcar, em massas. Se eu chegar para esse paciente e já introduzir jejum intermitente, ou seja, ficar 16 horas, 18 horas, 24 horas sem comer, ele vai cair, ele vai ficar fraco, ele vai ficar com tonteiras, dor de cabeça, ele vai falar, esse jejum está me adoecendo, esse jejum me faz mal. Mas, na verdade, não é o jejum. É esse organismo desse paciente, que está totalmente desregulado, metabolicamente totalmente doente, inflamado, e por isso ele não aguenta um jejum intermitente. Então, o que a gente faz primeiro? Nos meus outros vídeos, tem um vídeo que eu falo sobre cetoadaptação, que basicamente a gente prepara esse organismo, né, nas primeiras 3 semanas, para cetoadaptar o quê? A queimar e a usar o nosso combustível principal, que é as gorduras, como fonte de energia. Então, quando esse paciente já está cetoadaptado a metabolizar as gorduras, ele parou de reter líquido, reter sódio, ele tem uma diminuição já dos níveis plasmáticos, séricos da sua insulina, esse paciente começa a sentir melhoras no seu quadro clínico, no seu estado geral, e aí eu posso introduzir, como a gente chama de esquemas de jejum intermitente, protocolo de jejum intermitente. A gente pode começar com jejum de 12 horas, eu não diria jejum, mas jejum de 16 horas. Ele vai passar 16 horas sem comer e 8 horas da janela do dia ele vai se alimentar. Mais ou menos seria, ele janta às 8 horas da noite, come um belo prato de peixe, com brócolis na manteiga, uma salada ou um filé com ovos, e ele só vai almoçar no dia seguinte. Ele vai acordar de manhã, hidratar, beber bastante água, ou um café puro, sem açúcar, sem adoçante, ou um chá. Tem que hidratar. Nessa fase dos 16 horas, ele pode estar e deve estar hidratando, mas sem comer. E ele vai almoçar meio-dia. Ele fez 16 horas de jejum. E o que acontece nesse jejum intermitente? Não tem nada mais poderoso quando você está cetoadaptado a queimar gordura. Quando você começa o jejum intermitente, não tem nada mais poderoso para melhorar a sensibilidade da sua insulina com as suas células. O jejum intermitente é um poderoso aliado para melhorar os índices de insulina no seu sangue, porque naturalmente você não está comendo, a sua glicose diminui, os seus índices de insulina também diminuem. E isso também
tem estudos mostrando que melhora muito. É um mecanismo poderoso para aumentar a sensibilidade dos receptores das suas células à sua insulina, o que é uma coisa altamente saudável, recomendável para o organismo forte. Esse organismo vai passar a metabolizar gorduras, as gorduras vão passar a degradar em ácidos graxos em cetonas, que é a degradação mais fina da gordura. E essas cetonas é o que a gente chama, é um excelente combustível para esse organismo, para o seu organismo. E principalmente as cetonas, que são a degradação menor da gordura, né? Ácidos graxos, cetonas, esse corpo com o aumento das cetonas vai alimentar melhor o teu sistema nervoso central, que tem avidez por boas gorduras e principalmente as cetonas. Você não vai sentir fraqueza, não vai sentir tontura, sua clareza mental melhora, porque você deu um combustível de alta octanagem, ou seja, um combustível altamente poderoso para o teu organismo, que a glicose não produz. A glicose é um combustível rápido de energia, mas de fome constante, de dependência, de vício. A gordura, quando esse organismo está certo adaptado, ele está preparado a fazer protocolo de jejum intermitente. E quando eu recomendo para o meu paciente, eu falo, ele pode fazer jejum intermitente todos os dias, ele pode acordar sem fome. Tem muito paciente que fala, doutor, eu não acordo sem fome nenhuma. É isso, segue, hidrata, corre, pode malhar. Depois que você está certo adaptado, eu posso treinar estando em jejum? Claro, é assim que eu treino. Dou minhas corridas de 5 km, às vezes treinos longos de 10 km. Eu corro em jejum. Quando não, é um trabalho de hipertrofia que eu faço em jejum. Por quê? O meu corpo, certo adaptado a metabolizar o principal substrato energético, que são as gorduras do meu organismo, me mantém forte, saudável, sem necessidade de comer. E quando a fome vem, é uma fome boa, é uma fome leve, é quando o paciente fala assim, tá pintando até uma fomezinha boa. Essa é a fome do paciente que está certo adaptado, queimando boas gorduras, e ele não é aquele paciente faminto, carente de comida o tempo todo. O conceito de jejum intermitente é fantástico, é poderoso. As dietas cetogênicas usam muito o jejum intermitente. Baixa alimentação de carboidrato promove isso. Mas você também pode perguntar, doutor, o carboidrato não é essencial para a minha vida? Aí eu te respondo com uma outra questão. Existem gorduras essenciais, proteínas, aminoácidos, ácidos graxos essenciais. O que significa essa palavra essencial? É que elas são vitais para a minha vida. Se eu não comer, eu morro. Se você não comer, você morre, você tem carências. E o carboidrato? Existe carboidratos essenciais? Não existe carboidratos essenciais. Se eu não comer carboidrato nenhum, farelo nenhum de carboidrato, eu morro? Não. Você vai ter uma saúde vital, vigorosa, longeva. Por quê? Os carboidratos podem ser produzidos no meu organismo através do mecanismo hepático chamado gliconeogênese, que é onde o meu fígado produz o carboidrato necessário, a glicose necessária através das gorduras, das proteínas, dos aminoácidos. O meu organismo mesmo se encarrega de produzir a quantidade necessária de carboidratos para me manter vivo, para manter meu cérebro. O cérebro tem uma quantidade de 120 gramas dia de necessidade de glicose. E o meu fígado produz naturalmente 200 gramas de glicose para manter essa necessidade básica do meu cérebro. Eu não comi carboidrato nenhum, mas eu comi das boas gorduras, das boas proteínas, dos bons aminoácidos, verduras, legumes. Eu me alimentei de forma saudável. E esse organismo agradece te emagrecendo com saúde, diminuindo seus níveis pressóricos, seus níveis glicêmicos, seu índice de insulina baixando. Você aumenta a sensibilidade dos hormônios chamado leptina, que é o hormônio da saciedade. Ele diminui aquele hormônio da fome, que é a grelina. Toda essa regulação hormonal do meu corpo, com uma alimentação forte e saudável, ela começa no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Por isso que vocês estão vendo. Nossa, meu amigo fez low carb e emagreceu horrores, está super bem. E é isso. A minha proposta aqui é levar saúde para você. Meu compromisso como médico sempre vai ser de saúde, promoção de saúde. Por isso espero ter contribuído com esse conceito do jejum intermitente. Existe protocolo 16-8, 18-6, 24, ou seja, 20 horas de jejum, 4 a janela de alimentação. 16 em jejum, a janela de 8 do dia para se alimentar. Vários protocolos. Tendo alguma dúvida, você vai mandar uma pergunta para mim, eu vou tentar responder da melhor maneira. Vou fazer novos vídeos, novas demonstrações de como é a prática disso,
para você entender. Se você puder ouvir meu vídeo de cetoadaptação, você vai entender que é importantíssimo para você fazer uma boa prática de jejum intermitente. Espero ter contribuído. Gostou? Dê um like, compartilhe, me acompanhe lá no meu Instagram, lá vai ter postagens, vídeos. Teve dúvida? Manda uma pergunta, eu e a minha equipe vão ter o prazer de responder e estar linkando com vocês. No mais, foi isso que eu queria passar para vocês e até o próximo vídeo. Um abraço!